noite, Juliano. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Pessoal, rapidamente eu gostaria de introduzir o nosso convidado. É com muito prazer que o Momento Cientifique convida o Dr. Juliano Simões de Toledo. Ele é mestre em genética, doutor em biologia celular e molecular. E para essa temática que nós vamos abordar hoje, acho que não teria pessoa mais indicada para vir ter esse bate-papo com a gente, já que ele é especialista em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biológicos. Seja muito bem-vindo, Juliano. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite da Cientifique e espero esclarecer algumas questões que foram levantadas através do WhatsApp e esclarecer um pouco melhor esse tema tão atual e que envolve tanta ciência por detrás desse categoria de medicamentos. Isso mesmo. Olha, antes da gente começar a nossa conversa, eu tenho aqui a resolução 55 da Anvisa, que é de 2010. Eu particularmente achei ela muito truncada nas informações, ela não é muito esclarecedora, mas um dos tópicos, um dos artigos aqui, ele traz para a gente uma lista, vamos assim dizer, de alguns produtos biológicos que se enquadram dentro dessa categoria de medicamentos biológicos. Na resolução, então, nós temos vacinas, soros hiperimunes, hemoderivados, biomedicamentos classificados em medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal e medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos, anticorpos monoclonais e medicamentos contendo micro-organismos vivos atenuados ou mortos. Então, diante dessa descrição que traz a resolução da Anvisa e atendendo aos questionamentos que nós recebemos, eu acho que a gente poderia começar falando sobre o que são os medicamentos biológicos e quais as suas possíveis aplicações. Ok. Gostaria de dar um passinho um pouquinho para trás, só para colocar um pouco mais da ciência por detrás desse desenvolvimento desses fármacos, né? Porque atualmente, principalmente agora, né, a gente vê muita solução pronta e a maioria das pessoas não desconhecem todo o caminho que foi percorrido até chegar no smartphone ou chegar num foguete espacial ou mesmo numa televisão, numa tela de LCD. E com os medicamentos não é diferente, né? Tudo envolve muita ciência e existe um estigma de que o pesquisador é aquele cara do cabelo bagunçado, que está deitado numa banheira, de repente ele tem uma ideia, entra numa catarse, sai pelado, gritando eureka, eureka, e descobre uma solução, né? E, na verdade, o que ocorre é uma construção do conhecimento, né? A ciência, ela não é a verdade absoluta, né? A ciência, ela é construída e desconstruída, ela ensina e aprende de si própria, né? Então, os conceitos vão se modificando e as coisas vão evoluindo, né? Então, o primeiro relato, assim, de medicamento mesmo que a gente tem é o papiro de Ebers, que foi encontrado e é datado de 1550 anos antes de Cristo, né? É um papiro encontrado, uma representação do início da medicina egípcia, e nesse papiro existiam mais de 200 fórmulas de medicamentos, né? E a história dos medicamentos, ela ficou muito dentro de um cesto onde você tinha muito misticismo, religião e também a real propriedade dos medicamentos, né? E conforme a ciência vai evoluindo, né, desse caldo todo aí, né, que era a alquimia, o conhecimento da alquimia,
foram se separando várias ciências, né? A medicina, a biologia, a química, tudo foi emergindo daí a partir do momento que eles começaram a separar o que era o místico e o religioso do que realmente, de fato, era ciência, e daí surgiram e brotou diversos tipos de ciência, né? A medicina, na década, no século XVIII, né, 1700, ela era basicamente desenvolvida com muito conhecimento de botânica, né, da biologia. Então, a maioria das fórmulas eram fórmulas que envolviam mistura de diversas plantas. Então, a botânica se desenvolveu muito nesse contexto, porque era importante você saber identificar corretamente as plantas, saber qual que era tóxica, qual que era realmente tinha lá um princípio ativo bom e que dose que você usava de cada uma. E depois, já no século aí, 20, né, 1945, por aí, teve um avanço muito grande. Para a gente só atualizar em termos de terminologia, né? Nessa primeira fase que você está relatando para a gente do desenvolvimento dos medicamentos, a gente teria, então, as conhecidas boticas, né? Os boticários. Não existia terminologia farmacêutica até então, era tudo muito magistral. Exatamente, exatamente. A partir de 1945 a 1965, esses 20 anos, assim, teve uma ascensão muito grande da química, então os medicamentos começaram a ser produzidos já por síntese química, né? Que começaram a surgir também as grandes indústrias, a produção industrial, e não só a síntese química, mas também os métodos de separação, né? Porque às vezes a planta ela tem um princípio ativo, mas ela tem milhares de outros componentes químicos ali, né? Então, esses métodos para separar, identificar exatamente qual é a substância que é efetiva, de fato, ali naquela mistura toda que tem numa planta, foi muito importante, e a partir daí começou a se copiar essas moléculas, né? E fazer a síntese química, né, dentro de um laboratório. Então aí já foi aí que surgiram os antibióticos, né, e vários outros medicamentos importantes que controlam a pressão. Dentro desses medicamentos que controlam a pressão tem uma história, inclusive brasileira, né, do professor Sérgio Ferreira da USP de Ribeirão Preto, faleceu alguns anos atrás, mas ele descobriu do veneno da Botrytis jararaca, que é essa jararaca do mato aí que a gente conhece, ele descobriu ali que no veneno dela tinha o fator potencializador da bradicinina, e a partir dessa descoberta, né, ele foi desenvolvido um dos medicamentos mais importantes para controle de pressão arterial, que é o captopril. E aí, então, isso aí, sempre a ciência copiou a natureza, né? Então, isso aí já era assim, pensando em medicamento biológico, onde começou isso. Eu acho que começou desde sempre, porque o homem sempre olhou para a natureza e tentou copiar, né? Um outro exemplo também que coloca da ciência brasileira aí nesse contexto é a própria insulina, né? A partir da década de 80, começou, depois da evolução do DNA recombinante, da tecnologia do DNA recombinante, começou a se sintetizar a insulina de forma por meio de biotecnologia, né? Não se extraía mais de porcos e bovinos, mas começou a foi copiada a estrutura dessa molécula, né? Ela foi feita uma engenharia reversa, depois que viu a sequência lá da proteína, fez a engenharia reversa, chegou no código genético que codificava esse produto e colocou isso dentro de uma bactéria e foi sendo expresso a insulina humana, né, que é muito mais eficiente do que a bovina e a de porcos. E aí tem dois pesquisadores que foram... Desculpa, nesse primeiro momento, então, a gente já pode até começar a inferir a questão dos medicamentos biológicos. A insulina, né? Porque às vezes as pessoas elas associam essa questão dos medicamentos biológicos, que sim, eles estão muito diretamente relacionados com o que há de mais de ponta hoje em termos de terapêutica, mas não exclusivamente. Nós temos medicamentos clássicos, como é o caso da insulina,
pode ser considerado um medicamento biológico. Sim, sim, com certeza pode. E aí, nesse contexto, acho que o Cleidson tinha feito uma pergunta, como é que é essa pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biológicos no Brasil? E eu digo assim, o Brasil, desde a década de 1980, foi um dos pioneiros, né? Em 82 foi produzida a primeira insulina por DNA recombinante. Em 1990, o professor da UFMG, que é o Marcos Maris Guia, já falecido também, em colaboração com o professor Timan, que era da Universidade de Brasília, se eu não me engano, eles fundaram a Biobras. E ali em Minas Gerais foi produzido, em 1990, a insulina. Eles patentearam essa insulina, né, essa descoberta deles, e em 2001, só existiam 4 empresas no mundo que produziam insulina dessa forma recombinante. A Biobras, que era uma empresa nacional, era uma delas, que depois, posteriormente, foi comprada pela Novo Nordisk, que é uma empresa europeia, né? Então, eu acho que começa daí, né? De 1980 foram as insulinas recombinantes, e aquela história de novo, né? Não foi um cara lá que, de repente, falou assim, pô, acordou de manhã e falou assim, descobri como se faz insulina, né? Não, isso aí veio da união de vários conhecimentos, né? A estrutura do DNA foi descoberta, né, desvendada, vamos dizer assim, em 1953 para o Watson e Crick, né? E a partir daí teve uma evolução. Lembrando que a descoberta do DNA foi uma descoberta da área da física, né? Não foi uma descoberta biológica. E revolucionou a biologia, né? E depois... Mesmo, essa visão de que a ciência ela não é um bloco isolado. Todas as ciências, né, as diferentes categorias, elas formam um grande universo e o todo, né? As partes, elas se complementam, elas são muitas vezes base para outras, e aquela é uma constante evolução, né? Uma constante evolução de irem acrescentando, como você disse no começo, conhecimentos, e o que se tem como verdade, isso é transitório, ele vai se modificando, né? Então, de tempos em tempos, há que se repensar no todo para se estabelecer, né, o que nós temos hoje como sendo a verdade desse momento, né? Essa visão é extremamente importante que a ciência ela se faz dia a dia, de uma maneira crescente, e que ela é transitória, né? Aproveitando que eu dei uma entrada e te cortei, eu gostaria de mais uma vez dizer boa noite a todos vocês que estão presentes. Eu não consigo ler todos os comentários que já passaram por aqui, mas fomos né, cumprimentados por todos. Nós temos muitas pessoas aqui do Brasil, mas eu também já vi que nós temos outras pessoas que estão nos acompanhando de outros países, e temos um público bastante heterogêneo. Temos cientistas, pesquisadores presentes, e temos também uma população leiga, não cientista, né, que realmente é um dos principais focos aqui desse trabalho de divulgação científica que a gente está fazendo. Eu acho que essa cronologia, né, do desenvolvimento dos medicamentos, ela foi super importante, mas até para quem está entrando agora, se eu te perguntasse o que são medicamentos biológicos, como é que você me definiria isso? Então, agora, só voltando aqui, eu vi um comentário da Zamira, me deu um puxão de orelha, e com toda razão. Eu não mencionei a Rosalinda Frank e o Maurice, né, que também fizeram parte da descoberta do DNA, mas talvez isso mereça um tópico à parte, a gente falar da evolução desde a descoberta do DNA até a biotecnologia moderna. E, sem dúvida, a Rosalinda Frank teve um papel, eu diria que fundamental, né? Até dizem as más línguas que Watson e Crick roubaram, né, a descoberta da Rosalinda, porque quem tinha o estudo de difração de raio-x era a Rosalinda Frank, que foi feito no laboratório do Maurice, né? E na verdade, quem deu a interpretação àquela difração de raio-x foi o Watson e Crick, que acabaram levando toda a fama e prêmio Nobel.
enfim, ela realmente é pouco reconhecida. Obrigado pela lembrança, Zamira, e por não deixar passar. Bom, enfim, agora medicamentos biológicos, então, eles são medicamentos que são produzidos por células vivas. Né? Isso a gente pode falar de bactérias, leveduras, vírus, e inclusive células modificadas, né? Podem ser medicamentos também extraídos de fluidos biológicos, de tecidos de animais. Antigamente, a insulina, né, como a gente já comentou, era extraída aí do pâncreas de bovinos e porcos. Então, qualquer medicamento que é produzido por uma célula viva é considerado um medicamento biológico. Em contraste com o medicamento sintético, que a gente fala, né, existem várias diferenças. Então, a primeira é em relação ao tamanho mesmo, né, e a complexidade molecular. Então, se a gente comparar uma molécula bem simples, que é a aspirina tem 21 átomos, né, e o peso dela é 0,18 kilodaltons. Se a gente comparar com o anticorpo monoclonal, que é o trastuzumab, por exemplo, que é utilizado para tratamento de câncer de mama, é uma molécula que tem mais de 20 mil átomos e tem um peso molecular de mais de 150 kilodaltons. Então, assim, em termos de tamanho, vamos colocar assim, que é cerca de 1000 vezes maior, uma molécula sintética, e em termos de complexidade também, né? A gente tem as moléculas sintéticas, molecularmente falando, elas são mais simples, né? Agora, as moléculas biológicas, existe uma estrutura que a gente fala quaternária, né? Que é um grande arranjo de átomos que tem uma disposição espacial muito mais complexa do que as células, as moléculas sintéticas. Essa relação que você disse em termos de complexidade molecular, tamanho molecular, essa característica físico-química, ela está relacionada com alguma vantagem ou desvantagem dos medicamentos biológicos em relação aos sintéticos? Não sei se a gente pode chamar os sintéticos de medicamentos convencionais ou clássicos. Pode se chamar de medicamentos convencionais, acho que sim. O tamanho molecular, na verdade, a natureza do medicamento biológico, ela traz uma certa limitação na via de administração, né? Então, a gente não pode, por exemplo, administrar um anticorpo monoclonal por via oral, né? Porque ele seria degradado durante a passagem do trato gastrointestinal, porque ele tem uma natureza proteica, né? Ele é como se fosse uma proteína, ele seria degradado. Então, normalmente, a via de administração é endovenosa ou subcutânea dos medicamentos, né? Agora, existem também outras categorias de medicamentos que a terapia celular, existe a terapia gênica também, né? Um dos medicamentos mais caros que nós temos atualmente é terapia gênica, né? O Zolgensma, e tem o que é usado para atrofia muscular espinhal. É uma doença rara, muito grave, que o paciente acaba morrendo porque ele tem uma deficiência no neurônio neuromotor e na proteína neuromotora, né? Então ele não consegue, o cérebro não consegue, como se não conseguisse controlar o sistema muscular, né? Então, o paciente acaba indo a óbito, né? E o Zolgensma, né, o medicamento da Novartis, o que ele faz é corrigir esse gene. Ele tem uma mutação, esse gene, né, num exon, e quando você coloca esse medicamento, né, que é tipo, como se fosse um RNA, ele corrige essa deficiência, né, esse defeito genético, e essa proteína passa a ser funcional novamente. E o paciente tem uma vida normal. Só que um tratamento é extremamente caro, né? Custa cerca de 3 milhões de reais aí, um tratamento desse tipo. Né? E algumas pessoas perguntaram da acessibilidade, se isso a gente só encontra em plano ou se isso é incorporado no SUS. Existe, né? O plano de saúde, ele dá esse suporte e o SUS também dá, né? Eu acho que qualquer tratamento, de acordo com a lei do SUS, né? Todo brasileiro ele tem ele tem direito a receber qualquer tipo de tratamento, né? Só que precisa entrar com uma ação judicial quando o medicamento
não faz parte ainda da lista do SUS, né? No caso, eu acredito que o Zolgensma e o Luxturna é um medicamento para atrofia hereditária da retina, né, por causa da cegueira. Acho que os dois entraram já no rol no SUS, né? Então o governo ele tem que dar esse tipo de tratamento, né? O Luxturna também é um tratamento, é baseado em terapia genética, muito caro também, custa cerca de 2 milhões o tratamento, mas são extremamente efetivos. Tá, deixa eu só fazer um parênteses aqui, para quem tá chegando agora, nós estamos fazendo essa live hoje, a era terapêutica dos medicamentos biológicos, o Momento Científico, e convido o Dr. Juliano Simões de Toledo, que, além de todas as suas qualificações acadêmicas, ele é especialista em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biológicos. E ao longo dos últimos dias, nós abrimos uma caixinha de perguntas aqui no Instagram e também abrimos o nosso WhatsApp, onde a gente passa informações relacionadas à ciência. E nós recebemos algumas perguntas, por isso que ele está discorrendo já e algumas vezes até fazendo a união de questionamentos diferentes. Um pouquinho antes eu vi que o Fernando ele perguntou o que seria um quilodalton, e eu já vi que a Toniana respondeu exatamente qual é a relação aqui da medida. Então, para quem não tem o conhecimento técnico desses termos, é uma unidade de medida, né, Juliano, que a gente de peso. Exato, é o modo que os cientistas descobriram, né, de pesar quanto vale um átomo, né? Então eles se baseiam na massa do carbono, né, que é um átomo bem estável, carbono 12, e aí definiram que um quilodalton seria a 12ª parte, né, do peso total de um átomo do carbono, né? A Toniana acho que respondeu muito bem aí pelo que eu vi nos comentários. Obrigado, Toniana. Isso. E pelo que a gente já conversou até agora, a gente está vendo que dentro da categoria de medicamentos biológicos, a gente tem um leque de diferentes tecnologias que acabam gerando produtos diferentes, né? Nós temos, como você citou, insulina, né? Atualmente ela é sintética, né? Vamos dizer assim, mas ela inicialmente ela era diretamente extraída do pâncreas do porco, né? Por exemplo. Eu não diria sintética, né? Atualmente ela é produzida por biotecnologia. Então, Ela continua, então, mesmo não sendo diretamente extraída de um animal, ela continua sendo considerada como medicamento biológico por causa da origem. exato. Certo. E quando a gente fala, por exemplo, de sangue, transfusão de sangue, isso pode ser considerado um medicamento biológico? Eu não diria medicamento, mas porque não tem um alvo específico ali, né, para o sangue atuar, né? Mas eu diria que seria uma terapia biológica, com certeza. Certo. E seguindo aqui os nossos questionamentos que nós recebemos, as aplicações são também, então, as mais variadas possíveis, né? Sim, são muito variadas, mas especificamente esse tipo de medicamento eles são muito efetivos para o tratamento de doenças crônicas, né? Como, por exemplo, o câncer, diversos tipos de câncer, doenças reumáticas também, né? Psoríase, artrite reumatoide, artrite psoriática, doença de Crohn, né, são as doenças que afetam o sistema digestivo, né, doença de Crohn, colite ulcerativa, e basicamente Para essas categorias de doenças, a gente teria os medicamentos biológicos mais de ponta atualmente, aqueles que têm uma maior refinamento da tecnologia no processo de produção, ou não? mas em relação aos sintéticos, você diz? Não, em relação, por exemplo, quando a gente fala do uso da insulina, tecnicamente ele não é tão rebuscado, não tem um refinamento tão grande quando a gente fala, por exemplo, de medicamentos imunobiológicos, por exemplo, quando a gente trata de anticorpos.
Tá, eu acredito que aí tanto um quanto o outro eles são efetivos da mesma forma, né? Não é a complexidade que vai fazer um medicamento ser mais ou menos efetivo, mas sim a escolha correta de um alvo molecular, né? E nisso os anticorpos monoclonais eles são muito eficientes, porque eles conseguem com uma precisão muito grande atingir o seu alvo, né? E ter um efeito muito específico, né? E aí torna ele Ganha na especificidade. exatamente a especificidade que vai se traduzir aí numa maior eficácia do medicamento também, né? Maior eficácia, e a gente poderia afirmar que também a gente, em termos de efeitos colaterais, por ele ser mais específico no seu alvo, a gente acaba ganhando também em relação à diminuição dos possíveis efeitos colaterais. De uma certa forma, sim, porque quando a gente fala de uma pequena molécula, de um medicamento sintético, ele acaba atuando em mais de uma via bioquímica, né? E acaba afetando várias coisas ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala um anticorpo monoclonal que atua em um alvo extremamente específico, a gente tem uma redução de efeito colateral, mas não, ainda assim existem efeitos colaterais, como todo medicamento, só que a natureza é diferente, né? A natureza dos efeitos adversos do medicamento sintético é de natureza múltipla, né? Agora, quando a gente fala em medicamento biológico, principalmente os anticorpos monoclonais, o que a gente tem muito é uma reação imunogênica. Então, o nosso sistema imunológico pode reagir contra o anticorpo monoclonal, pode dar uma reação imunogênica e neutralizar, né? Pode gerar anticorpos neutralizantes e diminuir a ação do anticorpo monoclonal. Certo. No caso de terapia gênica, o que ocorre muitas vezes é desenvolver, e também os CAR T-cells, né? É desenvolver aquela cascata de aquela tempestade de citocinas, né? Como ocorre com a Covid, né? Então, dá uma resposta imunológica muito forte e tem uma reação do sistema imunológico contra esse tipo de medicamento. Certo. Isso foi mais de uma pessoa enviou esse questionamento para a gente, e agora aqui no ao vivo a Viviane também perguntou, né? Qual que seria essa questão dos efeitos adversos em relação aos sintéticos. Então, acho que é muito importante, né, a gente frisar que qualquer medicamento, independente da natureza sintética ou biológica, todos podem gerar efeitos adversos, mas no caso especificamente, né, na categoria de anticorpos monoclonais, a gente tem uma maior especificidade, então a gente pode diminuir efeitos adversos em relação ao medicamento estar atuando em outros locais que não o desejado, mas por outro lado tem essa questão da nossa resposta, né, imunológica em relação ao medicamento, e aí a gente tem, né, a cascata de citocinas, que pode estar envolvida com uma série de reações de defesa do nosso corpo, quando ele vai entender que esse medicamento, ele na verdade, ele é um invasor para o nosso corpo, mas a gente está ganhando muito com a especificidade. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Eu acho que a grande questão é essa da especificidade mesmo, né? Uhum. Eu acho que teve uma questão também que você fez, eu não sei se eu respondi, eu acho que eu não fechei o assunto, né? Que quais tipos de medicamentos biológicos a gente tem hoje em dia, tal, né? Então a gente tem desde as insulinas, temos também as filgrastimas, que são moléculas que aumentam, que estimulam a produção de glóbulos brancos, é muito utilizado para pessoas que fazem tratamento quimioterápico, que diminui muita resistência, então toma a filgrastima para recuperar então a população de glóbulos brancos. Nós temos as interleucinas também, os interferons, todos eles são medicamentos biológicos. E isso vai aumentando a complexidade nessa ordem que eu estou falando, né? Aí a gente chega agora para os anticorpos monoclonais, que a gente discutiu bastante até agora, e aí você parte depois para a terapia gênica, que terapia gênica, a ideia dela não é atacar um alvo específico, e sim corrigir um defeito genético, né? Então, principalmente
atuando em doenças genéticas, que o gene, a pessoa nasce com um problema genético que sintetiza a síntese proteica, ela é deficiente, né, devido a algum tipo de mutação, e a terapia gênica, então, ela vem a corrigir esse defeito genético, né, o paciente volta a produzir a proteína funcional, né, natural, né. E a terapia gênica, ela usa para você colocar um gene no corpo, não adianta você colocar um DNA, injetar ele, porque ele ia ser rapidamente degradado. Normalmente, a terapia gênica, esses genes corretores, eles são entregues ao paciente dentro de uma partícula viral. Só que são vírus, a gente está vindo falar de vírus, a gente pensa que vírus é um horror, né, e causa doença e tal, mas desde sempre, é o que eu estou falando desde o começo, né? O homem ele sempre olha para a natureza e copia a natureza, né? E modifica a natureza. Então, o que é feito é que esses vírus, eles são atenuados e eles são modificados geneticamente, de modo que eles deixem de ser agressivos ao homem e simplesmente façam a função de entregar esse material genético e corrigir o defeito genético, né? Existem outras tecnologias também que estão surgindo aí, que substituem também os vírus, né? Que são as nanopartículas, né? De lipossomas, né? Lipossomais. Tem agora também outro tipo de terapia que está despontando agora no horizonte, que são os exossomas, né? A célula ela tem um meio de comunicação uma com a outra, que ela solta como se fosse bolsinhas, né? De informação. É feito da membrana plasmática da própria célula, né? Isso aí brota de uma célula e vai caminhando até encontrar outra célula, e nessa outra célula, essa bolsinha ela se integra na membrana e despeja ali aquele conteúdo de informação. E que tipo de informação? As células se comunicam por moléculas, né? Então, são RNAs, diferentes tipos de RNAs e proteínas também, que vão nessas bolsinhas. E o homem descobriu, então, que, por exemplo, você pode pegar cardiomiócitos, por exemplo, isolar esses exossomas, né, essas bolsinhas desses cardiomiócitos, e eles, dentro, eles têm uma composição de moléculas, de proteínas e RNAs, enfim, que diferenciam, né, outras células em cardiomiócitos, né, e isso aí pode ser usado para terapia regenerativa cardíaca, no caso de infarto de miocárdio e tal. Existe também agora algo mais complexo que usa também a terapia celular, né, que você pode pegar as células, existe um tipo de célula, né, que é a célula pluripotente, que a gente fala, né, que é uma célula que ela tem o potencial de se diferenciar em vários outros tipos celulares, dependendo do estímulo que ela recebe. Então, esse tipo de terapia, ele também existe, né, principalmente para a medicina regenerativa. No caso do cardíaco, por exemplo, tem uma empresa, uma startup brasileira, de novo voltando à questão do Cleidson, como é que está a pesquisa e desenvolvimento de bioterapeutas no Brasil. Tem uma startup que chama Pluricell, eles têm exatamente essa abordagem, eles pegam uma célula não diferenciada, e aí eles diferenciam essa célula, eles têm um meio de cultivo desenvolvido especificamente para isso, e aí eles diferenciam essa célula pluripotente numa célula cardíaca e fazem enxerto disso no coração. É uma empresa nacional, de novo, né? Então, da Sérgio Ferreira, começou lá no Sérgio Ferreira, falei do Marcos Mares Guia com a insulina, agora estou falando de algo super avançado, que é a Pluricell com terapia regenerativa. Tem também o Carticels, que no Hemocentro de Ribeirão Preto teve um resultado que impactou muito, aí saiu muito na mídia, né, e nas redes sociais, que era um paciente que estava todo tomado por um linfoma, e aí a terapia do Carticels, alguns meses depois, o paciente estava completamente tinha reduzido, vamos dizer, 90%, né, desses focos de tumor. Carticel também é uma terapia nova, né. Quem tem esse tipo de terapia desenvolvida é a Novartis atualmente, e é uma terapia super personalizada. Porque o que ela faz? Ela pega a célula do paciente,
é uma terapia que a gente fala ex vivo, né? Ela pega a célula do próprio paciente, leva para o laboratório, aí ela faz a engenharia genética na célula do paciente e ela ensina o linfócito do paciente a reconhecer o tumor que está atacando o paciente. E depois ela expande essa célula e injeta de novo no paciente. Então, assim, é altamente personalizado esse tipo de terapia. Sim, então, quando a gente fala, então, em medicamentos biológicos, né, pelo que a gente está conversando agora desde o começo, a gente realmente tem um leque de possibilidades terapêuticas, não só pensando no medicamento em si, porque ele pode ser o mais simples em termos de desenvolvimento até tecnologia super de ponta, e talvez, à medida com que vai caminhando nesse processo de desenvolvimento mais tecnológico, vai aumentando a sua especificidade, culminando inclusive nessa questão de você chegar num tratamento personalizado, né? Vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Essa é a leitura correta mesmo. E essa crescente de toda a tecnologia, né, empregada no desenvolvimento dos medicamentos biológicos, ela vai provavelmente afetando diretamente a questão do custo. São medicamentos, quando chega nessa ponta de tecnologia, são caríssimos. Sim, você tem razão, você tem razão. É um medicamento maior é o maior. Ele acaba. Tá falhando um pouco sua conexão, tá falhando um pouco. Eu não sei se a minha também tá ruim. A sua, para mim, tá ok. A sua tá. Agora acho que tá normal de novo. Melhorou? Bom, Sim. então, voltando à questão dos custos, realmente você tem razão, os medicamentos biológicos, eles têm uma tendência de ser mais caros, né? Na verdade, sim, um medicamento, quanto mais eficaz ele for, no sentido de realmente curar o paciente ou aumentar muito a sobrevida do paciente, o preço dele é mais caro. Isso é inevitável porque a indústria que desenvolve, ela tem que pagar o desenvolvimento desse medicamento. E se você for pensar, um medicamento que a gente está vendo hoje aí disponível, ele começou a ser desenvolvido há 15 anos atrás. Então, são gastos de 15 anos que ele tem que pagar. E todo medicamento, por mais inovador que seja, ele tem uma vida, vamos dizer assim, né? O medicamento é que nem um medicamento. Qualquer tipo de invento é como se fosse um ser vivo mesmo. Ele nasce, cresce, evolui e morre. Então, tem um ciclo de vida, né? Então, às vezes, 15 anos de pagamento, de desenvolvimento gasta muito, e esse gasto ele tem que ser revertido depois que ele entra no mercado, vamos dizer assim, ele tem que se pagar o desenvolvimento dele, porque senão a indústria não se sustenta e não consegue pagar o desenvolvimento de outros medicamentos, né? É todo um ciclo. Então, realmente eles são mais caros, mas assim, não é uma questão só por ser biológico, né? Tem outros medicamentos que a gente conhece como os NIBs, né? Que são extremamente efetivos também para doenças reumáticas, que são extremamente caros e são moléculas sintéticas também. Mas é que eles são extremamente eficientes, né? Mas sim, né, os medicamentos, a terapia genética, eu estava falando dos custos, né, do Luxturna e do Zolgensma, que está na classe, na ordem de milhões o custo do tratamento, né, por um ano, vamos dizer assim. É extremamente caro. Um anticorpo monoclonal, você tem aí uma variação muito grande de preço, mas você tem aí desde R$ 2.000 cada aplicação até R$ 20.000, R$ 17.000 cada aplicação do medicamento. Pensando que dependendo da doença, você tem que tomar mais de uma aplicação por mês, algumas são de 3 em 3 meses. Enfim, de fato, eles são mais caros mesmo, né? Mas a tendência, em relação aos anticorpos monoclonais, existe a alternativa dos medicamentos que a gente chama de biosimilares, Sim. que são cópias dos medicamentos originais, só que como se fosse, vamos fazer uma analogia, é uma analogia errada, já vou dizer aqui, com os genéricos.
né, para os É, genéricos sintéticos. mas não é a mesma coisa, eu vou explicar por quê, né? Quando a gente faz um medicamento genérico, como eu já falei, a molécula é muito simples. E os medicamentos sintéticos são produzidos por síntese química. Química é uma ciência exata. Exata. Você reage isso com isso e vai dar aquilo, sempre. E você Sempre. escalona Não importa aquilo. o lote, né? Não importa o lote do medicamento, ele sempre vai ser o mesmo medicamento. Exatamente. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um anticorpo monoclonal, o anticorpo está sendo produzido por uma célula. Então, engenheirar geneticamente essa célula para que ela produza essa proteína terapêutica. Só que a partir daí, do momento que ele engenheirou essa célula, você não faz mais nada, está na mão da natureza agora. E o genoma ele é muito responsível ao meio externo. Tá falhando sua internet. Acho que o Juliano tá perdendo a conexão. Mas o Juliano ele estava falando para a gente dessa questão que, embora exista só para a gente entender, né, uma analogia que não é absolutamente ao pé da letra, né? Os genéricos estão para os medicamentos sintéticos, assim como os biosimilares estão para os medicamentos biológicos, só para nossa compreensão aqui nessa conversa, mas tecnicamente não é a mesma coisa, porque na síntese nós temos um processo único, contínuo, matemático, exato. Então, o que torna a regulamentação dos medicamentos biológicos uma coisa extremamente complexa, porque a cada processo há que se fazer toda uma avaliação, correto? Isso. Então, assim, para a gente copiar um medicamento biológico e fazer um biosimilar, o que a gente faz é o desenvolvimento, qualidade pelo design que a gente fala. Então, a molécula ela é muito bem estudada, suas propriedades químicas e físicas, e então, em todo o processo do desenvolvimento, essas características vão sendo testadas e sempre comparadas com o medicamento original. E aí tem que ter tem que estar dentro da variabilidade do medicamento original. Sim. Né? Então, assim, e assim, a gente não consegue, imagina uma molécula que tem 20 mil átomos, você não consegue ter uma precisão de saber exatamente a posição desses 20 mil átomos ao mesmo tempo, como ocorre numa molécula sintética, que vai ter aí 100 átomos, 200 átomos, muito menor. Em termos de comparação, para a gente trazer um pouco aqui mais para o mundo macro, é a mesma coisa que a gente comparar assim, um medicamento sintético é uma bicicleta e o anticorpo monoclonal é um avião. Né? Em termos de tamanho e complexidade. Então, um medicamento biosimilar, ele nunca vai ser exatamente idêntico ao medicamento original. Ele vai ser extremamente parecido. E as pequenas diferenças que houverem, né, existem diferenças que durante o desenvolvimento, se essas diferenças são muito grandes, você pode abandonar, jogar e começar a fazer de novo, né? Isso que a gente fala que é qualidade pelo design, né? Então você só vai prosseguir a partir do momento que você consegue a gente chama de atributos de qualidade, que eles estejam dentro da especificação do original. Se ele começa a sair fora, você começa um desenvolvimento. E faz uma outra engenharia, engenheira outra célula, isola outro clone, e aí você segue. Existe um residual de diferença, né, que é permitido, e depois isso, esse residual de incerteza, ele é eliminado durante o estudo clínico, né, que aí você vai ter que fazer um estudo clínico para ver se os pacientes respondem da mesma forma, se tem a mesma segurança e eficácia do que o medicamento comparador, o original. A gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso tempo disponível para essa live. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que participaram conosco aqui ao vivo. Foram muitas mensagens parabenizando você, Juliano, pelo excelente profissional que você é.
também a Cientifique, aqui representada na minha pessoa, pelo trabalho de divulgação científica que a gente faz. Eu acho que a gente conseguiu responder a maioria dos questionamentos que nós recebemos ao longo da semana. Eu acho que deu para todo mundo perceber que o assunto ele é bastante complexo, mas os medicamentos biológicos, como o Juliano disse, eles fazem parte das nossas vidas desde sempre, né? O que tem acontecido nos últimos anos é realmente assim um boom, uma crescente em termos de tecnologia e resultados extremamente positivos em termos de terapêutica, a especificidade, especialmente desses medicamentos, né, como os anticorpos monoclonais, CAR-T, que já chegam a ser um medicamento personalizado, né, como o Juliano mencionou para a gente. E existe toda uma questão, né, da regulamentação em cima desses medicamentos, que é bastante complexa, bastante delicada. E eu acho que para a gente finalizar, o último ponto que a gente poderia falar aqui é sobre como o Brasil hoje se encontra em termos de desenvolvimento, né, desenvolvimento nacional de medicamentos biológicos. Nós temos a maior parte dos medicamentos biológicos, eles chegam pelas indústrias multinacionais que simplesmente vendem aqui o produto, né? Aqui no Brasil, produzindo medicamento biológico, existe na verdade a Libs, que foi uma pioneira, foi a primeira empresa farmacêutica nacional a registrar um anticorpo monoclonal terapêutico, e foi também a primeira a produzir, desde o zero, um anticorpo monoclonal na sua fábrica em Embu das Artes. Agora, também existe a Bionovis também, que é uma empresa também de São Paulo, que é uma joint venture, né? É uma união entre MS e Pera. Existem mais duas empresas também que fazem parte dessa joint venture, que criaram a Bionovis e eles também estão aí com uma fábrica e provavelmente, acho que o ano que vem, eles já têm algum produto já produzido em território nacional, desde o zero, assim como a Libs, né? E, bom, a Bion eu acho que a Bion é de Minas Gerais, né? Perto ali de Belo Horizonte. E a Bion também, eu acho que acredito que está se equipando também, em breve vai começar a produzir, mas está um pouco mais atrasado. E aí a gente tem também as fábricas de vacinas também, né? Biomanguinhos, tem o Butantan. O Butantan, eles têm uma planta também, em menor escala também, mas ainda assim uma escala industrial para produção de anticorpo monoclonal. Eu não sei exatamente quando que eles vão começar a produzir no Brasil. E tem também a Cristália produz filgastrin, né? Que são moléculas, são anticorpos, desculpa, são produtos, medicamentos biológicos mais simples, né? Não são anticorpos monoclonais. Enfim, eu acho que basicamente isso. A União Química está com uma fábrica de vacinas também montada. E as nossas, né, empresas farmacêuticas, né, as nossas indústrias farmacêuticas, quando a gente fala aqui em termos de Brasil, não só o Brasil, mas também o mundo todo, né? Ele acaba, muitas vezes, ficando preso à questão das patentes, né? Principalmente pensando nessa questão dos biosimilares. Eles seriam mais baratos no processo de produção, o que acabaria fazendo com que eles, no produto final, fossem mais baratos do que se a gente... Sim. Sim, sem dúvida. O medicamento biosimilar ele chega a ser de 30% a 40% mais barato, principalmente se ele for produzido totalmente em território nacional, que você tira muito o preço de importação, né, que onera muito, né, a importação a gente paga quase, somando todos os impostos, aí, quase 40% só de imposto, né, então tudo isso aí você acaba tirando, o medicamento acaba saindo aí em torno de 30% a 40% mais barato do que os medicamentos originais importados. E as patentes, elas, principalmente em relação a medicamentos, elas costumam ter
um período pré-determinado ou isso varia de medicamento? Não, a patente normalmente são aí 10 anos, né? Um período, uma média de proteção patentária são 10 anos. Então, quando, não só falando de medicamentos biosimilares, né, mas qualquer tipo de medicamento, quando a gente quer reproduzir, né, fazer uma cópia do medicamento, que é feita uma análise de patente. Então, se o medicamento foi lançado hoje no mercado, ele tem essa proteção aí por 10 anos, mais ou menos, né, que tempo que você leva para desenvolver um similar desse, né? Normalmente são de 6 a 8 anos. Então, Mas você... o desenvolvimento ele começa antes da quebra da patente. Começa de 6 a 8 anos antes, se você já começa a comprar os lotes do mercado do medicamento original no mercado, fazer toda a análise físico-química dele, fazer a engenharia reversa, né? Ou seja, determinar a sequência da proteína e traduzir isso para a linguagem de DNA, engenheirar células e começar a selecionar clones que produzam em alta taxa de expressão e de modo correto a proteína terapêutica. E aí depois é uma luta, né? Depois é escalonamento para bioreatores de escala industrial, depois você tem análise da comparabilidade, né, da analítica, para ver se as moléculas são realmente muito parecidas. Depois tem montagem de um dossiê, submissão para a agência regulatória, né, Anvisa, FDA, EMA, que demora também um certo tempo, né, e sempre tem questões para serem respondidas e melhoradas, tem estudo clínico para ser feito. E depois, aqui no Brasil, ainda a gente tem a CMED, que é uma controladoria de preços, né, que é uma coisa que não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem o livre comércio, né, você põe o preço que você quer, aqui a agência, que é a CMED, que ela controla os preços. Então, é interessante, porque é uma agência de técnicos e cientistas que vão avaliar esse produto, né, esse medicamento, e ver se realmente ele traz algum benefício além do que o que já tem no mercado. Se ele não trouxer, ele vai jogar o preço. Assim, se você produz um medicamento assim novo que tem o mesmo efeito aí de uma aspirina, por exemplo, por que você vai querer um preço mais alto? Então ele joga o preço aqui embaixo. Não, você vai. Determina. Então a gente tem isso aqui no Brasil, né? Que é esse preço e essa precificação demora também um pouco. Não é a indústria que determina o valor do produto dela no Brasil, né? Porque Não. a gente está. É um assunto um pouco mais amplo, né? Mas acho ser muito interessante, porque as pessoas acho que não têm essa ideia, né? Acha que a indústria ela ganha, né? Ela coloca o preço no produto dela de acordo com o livre-arbítrio. E no Brasil isso não acontece. Não, não acontece não. Você vai com uma proposta de preço, mas já sabendo aí dessas premissas, né, da CMED, né, que o medicamento tem que mostrar superioridade e ser realmente uma molécula nova, ter uma inovação, para que você consiga pleitear um preço que você quer. Do contrário, se você não mostrar que tem um grau de inovação muito grande e que tem benefícios para o paciente realmente superiores aos concorrentes da mesma categoria, você não consegue colocar um preço alto. Sim. Bom, acho que a gente pôde ver aí nessa quase, acho que a gente já está conversando há quase 1 hora, o tempo passa muito rápido, a gente poderia ficar ainda muito tempo aqui conversando. Como tudo na ciência, quando a gente fala de medicamentos, especialmente de medicamentos biológicos, nós temos muito esforço, muita dedicação, são multiprofissionais envolvidos. Então, a ciência ela é realmente incrível. Sou suspeita para falar dela, mas, enfim, é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido, e eu acho que conseguimos responder, né, a todos os questionamentos que a gente recebeu ao longo dessa semana. Antes de me dirigir a você, Juliana, eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve presente aqui na nossa live, que mandaram muitos coraçõezinhos.
que teceram vários elogios aí para a gente. Recebemos beijos nacionais, internacionais, de muitos profissionais, pesquisadores, de familiares. Então, assim, é com muito prazer que nós tiramos esse tempinho aqui do nosso dia para essas lives aqui no Momento Cientifique, né? Toda quarta-feira, a partir das 7h07 da noite, estaremos aqui recebendo convidados especiais, como foi o caso do Juliano hoje, um pesquisador, um cientista, especialista nessa área, que ele veio conversar com a gente de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biológicos. Gostaria imensamente de agradecer a você, Juliano, por ter se disponibilizado a vir conversar com a gente, trazer informações tão importantes e relevantes. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar e tentar esclarecer algumas dúvidas e deixar também, tornar ciente que tudo evolui graças à ciência, né? E lembrar que a ciência não é a verdade absoluta, né? A ciência é apenas um caminho para se encontrar a verdade. E a ciência, ela muda. A ciência muda, os dados mudam, a ciência muda junto e nenhum cientista tem vergonha de voltar atrás suas opiniões de acordo com os dados apresentados, né? Então, se existe uma evidência mais forte que a anterior, muda-se tudo. E a ciência assim evolui. Como antes que eu comecei a nossa conversa falando da alquimia, né? Da medicina e das ciências, todo junto aí com bruxaria, religião e todo esse misticismo, e essas coisas foram se separando, e hoje o que a gente tem é a ciência, né, que foi se construindo, né, se autoconstruindo durante toda essa evolução dela. Sim, acho que quem acompanha o meu trabalho, né, como jornalista científica e divulgadora de ciência aqui nos canais, nas redes sociais da Cientifique, já deve ter me ouvido falar inúmeras vezes. A ciência é feita de verdades transitórias. E, em outras palavras, você disse isso várias vezes, né, ao longo dessa nossa conversa. Mais uma Exatamente. vez, Juliano, muitíssimo obrigada. Esperamos poder recebê-lo outras vezes aqui no Momento Cientifique. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam e eu espero vocês quarta-feira, às 7h07 da noite, para mais uma live Momento Cientifique Convida. Boa noite. Tchau.